afastado por alguns minutos, falando com Deus, em oração. Nós vamos nesta hora meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje a questão vai ser o divórcio. É um assunto que parece que já está bem batido, um assunto já bem esclarecido, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas, porque a Bíblia, ela não fala de cada detalhe. Nós temos o conceito bíblico, nós temos o princípio bíblico, mas não temos escrito como agir em cada detalhe, em cada situação. Mesmo porque naquela época sequer existia o cartório como existe hoje. E hoje a igreja praticamente obriga, para reconhecer o casamento de alguém, que a pessoa esteja casada em um cartório. É óbvio, é uma coisa lógica, correta. Porém, a Bíblia não fala em cartório. Então nós temos que ter algum esclarecimento, buscar os princípios da palavra de Deus, para termos sabedoria para lidar com essa situação. É aquela primeira pergunta que vem à nossa mente e que nos leva a discorrer sobre o assunto. O crente em Jesus pode se divorciar e casar-se novamente? Veja bem, a pergunta não é se o crente pode divorciar-se. O crente pode se divorciar, sim, dependendo da situação, caso de violência dentro da família, adultério, incompatibilidades, casou com a pessoa errada, não orou, não vigiou, pode haver o divórcio pode haver. Agora a questão é, pode haver o divórcio e um novo casamento? Aqui é que mora o perigo. É isso que nós temos que estar atentos, compreender bem a palavra de Deus, para não dizer algo que não seja a vontade do Senhor. E antes de entrar nesse assunto, algo curioso a respeito do divórcio ocorreu lá na China. Segundo um importante meio de comunicação, a quarentena forçada deixou algumas consequências inesperadas. Muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral, da quarentena, e a mídia chinesa identificou uma corrida aos cartórios por aqueles que não pretendem mais seguir casados. Xi'an, de 12 milhões de habitantes, capital da província de Shanxi, região central da China, registrou um recorde no número de pedidos de divórcio nas últimas semanas, segundo o jornal chinês de língua inglesa, The Global Times. Agora, imagine se isso começar também a contaminar o mundo, até as igrejas. Será que se ocorrer o divórcio, podemos nos casar novamente? A resposta é simples, não. Com algumas exceções, mas a resposta é não. Por quê? Porque no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, o texto diz que Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, a resposta de Deus é não para o divórcio. Com exceções? Sim, mas no geral, a resposta de Deus é não. Mas um segundo casamento pode ocorrer sim, em duas situações: viuvez ou por traição de ordem sexual, por infidelidade dentro do casamento. Paulo disse isso em Romanos capítulo 7, versículo de 1 a 3. Paulo deixa claro que não haverá pecado, se a mulher, ou o homem, obviamente, se casar novamente, desde que o seu cônjuge tenha partido, tenha falecido. Qualquer outra razão ficará por conta e risco de quem casar-se novamente. Ou seja, se não for por viuvez e não for por pecado de infidelidade sexual, de ordem sexual, sem essas duas cláusulas de exceção, qualquer outra é por conta e risco de quem casar-se de novo. E se for pastor, ao se divorciar, mesmo sem se casar novamente, o ideal é que não deva continuar como pastor, como ocorre em algumas igrejas, que permite que o pastor seja divorciado até se case novamente. Mas o correto
é não permanecer como pastor. Novo casamento, só quando o cônjuge pecar sexualmente e não estiver interessado em perdão. Porque se ele pecou, mas se arrepender, e seu cônjuge resolver perdoar e dar uma nova chance, o casamento pode prosseguir. Agora, se o pecado é de maneira contumaz, não é um acidente, mas algo que vem ocorrendo, ou se a pessoa peca, não se arrepende, então neste caso pode haver ruptura do casamento, entrando com divórcio e até um novo casamento, que Jesus disse, exceto em caso de porneia, ou seja, de adultério, de infidelidade sexual. Há pessoas que questionam o fato do rei Davi ter se casado com Batsabá, porque ela era casada com Urias. Então como é que Deus permitiu que Davi se casasse com Batsabá? Agora, o que não podemos esquecer é que antes de se casar com ela, Davi cometeu um grande pecado, que foi colocar Urias na frente de batalha para morrer. Então, na verdade, Batsabá, ela era viúva, então não houve pecado nessa situação. Então, as pessoas que pensam assim para querer justificar o seu divórcio, o novo casamento, estão agindo de forma equivocada. E há quem creia que é uma terceira exceção, que seria o caso de um cônjuge não crente abandonar o crente. Ou seja, vem um casal aqui, um aceita Jesus e o outro não aceita. E aquela pessoa que não aceita diz assim, se você aceitar Jesus, eu não quero ficar mais com você. O que Paulo diz? Olha bem, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Dá a impressão que Paulo está dizendo, se você aceitar Jesus, sua esposa não, ela quiser ir embora, você pode se divorciar e casar de novo. O problema é que Paulo não deixou claro se pode casar-se novamente. Portanto, não podemos afirmar nada com certeza se a Bíblia não revelar com clareza. Não ficou claro aqui se Paulo quis dizer, pode se divorciar e casar novamente. Não ficou claro, mesmo porque Jesus disse, a não ser em caso de adultério. Jesus não disse, a não ser que tua esposa troque de religião. Jesus não disse isso, ele só disse a não ser em caso de adultério. Então, é muito perigoso usar este versículo de 1 Coríntios 7,15 como uma terceira exceção para um novo casamento. Outra coisa, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha só o que Paulo disse. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós, olha só, aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Entendeu o que Paulo quis dizer? Não vão além daquilo que está escrito. Então, se não está escrito, você pode se divorciar e casar novamente, então é por conta e risco de quem está se casando novamente, a não ser em caso de adultério. E mesmo ocorrendo adultério, aquele que praticou o ato de adultério, ele é a parte culpada, ele não está liberado para casar-se novamente. É a parte inocente, pela graça de Deus, que tem essa exceção, não é a parte culpada, tá? A pessoa sai por aí adulterando, agora estou solteiro, vou casar de novo. Isso não está escrito na Bíblia, tá? Nunca afirme com certeza do que a Bíblia não traz, não revela com clareza, tá? Quando Jesus disse, a não ser em caso de porneia, ou adultério, ou infidelidade sexual, como exceção para o divórcio, ele quis dizer sobre toda sorte de imoralidade. Mateus 19, 9. E eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. A verdade é que tudo que se refere ao recasamento não está muito claro na Bíblia, né? Em especial no Novo Testamento. E eu creio que esta falta de clareza é proposital. Isso é para não facilitar o divórcio, é para desencorajar as pessoas a um novo casamento, tá bom?
E o que enxergamos com relativa clareza é que um novo casamento só é possível em caso de adultério ou viuvez, e isso para a parte inocente. As demais aparentes autorizações para um novo casamento não são tão claros como 2 mais 2 é igual a 4. Então, temos que tomar muito cuidado antes de sair autorizando as pessoas a contrair um novo matrimônio. E isso nos deixa inseguros, e quem pratica algo correndo riscos está ignorando com que seriedade devemos encarar a mensagem da palavra de Deus, tá? E finalizando, eu tenho um vídeo com maiores detalhes, está lá no YouTube. Se você quiser mais informações a respeito do divórcio e das exceções para o novo casamento, deixe uma mensagem no campo de comentários que eu passo o link para vocês, tá? Na minha página no YouTube, nós temos um vídeo que tem mais detalhes a respeito do divórcio, tá? Se você entrou nesta transmissão pela metade, e ela já está terminando, na verdade, ela ficará gravada, tá bom? Aí no meu perfil, basta você retornar e assistir desde o começo, tá? E você assim possa ser abençoado com esta questão. Não é uma situação que lhe diz respeito, mas você pode ajudar outras pessoas. Muitas pessoas têm dúvida. Hoje mesmo, uma irmã me procurou com uma questão assim: olha, o meu marido, no tempo que não era crente, ele traiu a sua esposa. Aí eles se separaram. Depois nós nos conhecemos, hoje ele está na igreja, hoje está servindo a Jesus, nós nos casamos no civil. E agora eu estou com dúvida se é pecado ou não. Observem que há questões que a Bíblia não fala com detalhes. Por quê? Uma pessoa que está no mundo e teve essa prática, esta pessoa era uma velha criatura. Mas depois que essa pessoa veio para a igreja, ela se tornou uma nova criatura. Então, aquilo que era do tempo da sua ignorância, Deus não traz à tona, não leva em questão. Porém, existem alguns pecados que entram na parte criminal. Exemplo, que a pessoa matou a outra, roubou, né, fez um empréstimo no banco, não pagou. Então, essas pessoas se tornam evangélicas, aceitam a Jesus. Aí vão dizer: bom, isso aí foi no tempo da ignorância, eu não quero nem saber, eu não tenho que pagar esse preço não. Tem que pagar esse preço. Porque uma coisa é a justiça dos homens e outra é a justiça de Deus. O que você deve para a justiça dos homens, sendo velha criatura ou nova criatura, é a sua dívida. Agora, existem outros pecados que é algo mais relacionado no espiritual. É as coisas que envolvem o Senhor nosso Deus. Então, essa questão é que nós estamos tratando a respeito do divórcio e um novo casamento, tá bom? Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós estaremos encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo com uma oração. Domingo às 18 horas, novamente, se Deus permitir, estaremos aqui com mais uma transmissão online, desta feita para o nosso culto de celebração. Não deixem de participar. Não é assistir o culto, é participar do culto. Amém?